Vamos aí, né? Bom, boa noite a todos e todas presentes fisicamente, os que estão presentes pela internet, virtualmente. Nós estamos abrindo hoje o nosso ciclo de debates, feminismo e política, né, com um debate sobre a reforma política. Esse debate, ele, ele é bem importante, né, durante esta semana especificamente, porque é uma semana em que está dando força, né, o plebiscito popular, né, por uma constituinte exclusiva para a reforma política. Né? O comitê está utilizando exatamente a semana da independência, da comemoração da independência do Brasil, para dar uma ênfase maior, né, nessa coleta dos votos para o plebiscito. Tem urnas espalhadas por todo o país, né, e, ao mesmo tempo que tem essa proposta, né, de plebiscito, também existe uma proposta de reforma política apresentada pela OAB, desde junho de 2013. Coincidentemente, na época, né, das jornadas de junho. E para quem se lembra, as jornadas de junho, talvez a pauta principal que saiu, né, das ruas naquele momento foi exatamente a exigência de uma reforma política. Né, porque as pessoas foram para as ruas se indignar, especialmente contra esse sistema político predominante hoje. As pessoas não se sentem representadas por esse modelo, né, representativo que existe hoje. Então, para fazer esse debate aqui conosco, estamos dois palestrantes. Um para defender a proposta de reforma da OAB, né, que é o professor e advogado Bruno Batista, que eu convido para a mesa, para compor a mesa. E o representante do Comitê Estadual do Plebiscito Popular por uma reforma constituinte exclusiva, que é o companheiro Pedro Lara. Também convido para mim. Eu gostaria inicialmente de... Inicialmente não, né, que eu já até iniciei. Mas de me desculpar pelo atraso, né, mas sempre tem um problema de conexão de internet, uma falta de comunicação, né, sobre o assunto, mas eu acho que talvez também as pessoas que estão em casa, que estão começando chegando em casa e agora que estão entrando na conexão pelo link que nós já publicizamos nas nossas fanpages. Está também no site do pessoal, Eliade? Sabe dizer? Não, né? Então era pelas fanpages nossas também aqui. Né? E aí eu gostaria de... Eu vou apenas mediar o debate, eu gostaria só de fazer uma pequena provocação, né? Que a gente sabe que a proposta da OAB tem um certo conflito com o plebiscito. E aí eu gostaria de saber o seguinte: será que, mesmo a pequena reforma política, nós temos força militante, força de pressão popular para aprovar? Então, eu vou passar a palavra para o Bruno Batista, que vai fazer uma explanação de 15 minutos. 15, tá bom? Nós pode estender até de 15 a 20 minutos, cada palestrante pode fazer uma fala, e aí depois nós abrimos para as perguntas. Tá? Obrigada. Boa noite, Albanise, boa noite, Lapa, boa noite aos presentes aqui, fisicamente e os internautas também, boa noite a todos. Bem, eu vou falar aqui uma breve explanação de como realmente essa proposta do projeto da UAB, de reforma política, e quais são as diretrizes e até no que a gente andou até esse momento, até onde a gente conseguiu andar. O projeto de reforma política da OAB, acredito eu, com uma grande vantagem, que é a desnecessidade de mudança da Constituição. A gente pode fazer uma reforma tocando nos principais pontos que afligem hoje a população brasileira com relação à representatividade, que é a questão do financiamento de campanha, que é a questão da eleição proporcional, da forma como a eleição proporcional, como é feita a escolha dos candidatos na eleição proporcional,
e a questão da propaganda, principalmente na internet, sem precisar mexer na Constituição, e a gente assegurando realmente uma maior participação popular. A minha pergunta, por que não mexer na Constituição? Nossa Constituição, que é tão emendada, uma Constituição que realmente é tão mexida, por que essa resistência em mexer na Constituição? Inclusive, a ideia da OAB inicialmente era de apoiar o plebiscito. Nosso presidente nacional, Marcos Vinícius Ricardo Coelho, em junho do ano passado, na época dos movimentos realmente que sacudiram o país, ele teve a ideia de apoiar o plebiscito, mas depois, em sessão do Conselho Federal, se decidiu realmente por uma proposta que não precisasse mexer na nossa Constituição. E por que isso? Na realidade, a OAB, há muito tempo, na verdade, tem uma ideia de que a Constituição não pode ser encarada, a forma como vem ser encarada hoje, como um periódico, praticamente, em que a gente tem já 70, eu já perdi as contas de quantas emendas nós já tivemos à Constituição. A Constituição realmente ela tem que trazer as normas básicas, essenciais, e precisa ter realmente uma certa estabilidade. E com esse projeto, a gente muda realmente grande parte dos problemas que nós temos, sem precisar realmente fazer mais uma emenda constitucional. Vamos então aos pontos. Quais são os pontos que a OAB apresenta essa proposta? Na verdade, já são várias entidades que já se filiaram também a esse movimento e que nessa semana nós estamos fazendo um esforço concentrado para conseguir assinaturas para que se transforme num projeto de iniciativa popular. Assim como foi a lei da ficha limpa. A ficha limpa foi à frente desse movimento também e conseguiu, por meio da coleta de assinaturas, apresentar um projeto um projeto realmente popular, de iniciativa popular. São 3 linhas essenciais, 3 linhas básicas. A primeira é o financiamento câncer, vamos dizer assim, que nós temos hoje da campanha, da propaganda política, da questão da representatividade. Hoje, realmente, a gente sabe, não é segredo para ninguém, que é muito difícil um candidato ser eleito sem ter muito dinheiro. E é muito dinheiro de verdade. Não é muito dinheiro assim, para mim, para vocês. É muito dinheiro de verdade, na casa dos milhões. Para uma pessoa ser eleita vereador, numa cidade do interior, você precisa ter uma fortuna. Para você ser eleito deputado estadual, você precisa ter uma fortuna. As eleições são cada vez a gente tem menos pessoas que se elegem realmente com base no voto de opinião, aquele voto realmente que é um voto desvinculado dessa questão financeira. O que a OAB propõe? Já entramos com a DIN, uma ação direta de funcionalidade, para assegurar que as pessoas jurídicas, empresas, não possam doar recursos para a campanha. A empresa não tem ideologia. A empresa, o que ela busca é o lucro somente. Então, se ela está fazendo alguma doação para aquela campanha, obviamente ela vai querer no futuro um retorno disso. Então, no meu entender, é inadmissível a gente aceitar doação para a campanha de pessoa jurídica. A proposta da OAB não é de financiamento público exclusivo, como muitas pessoas propõem. É do financiamento misto. Mantém a parte do financiamento público, mas também com mais isonomia do que a que nós temos hoje. Hoje, realmente, os partidos que têm uma representação maior no Congresso ficam com uma fatia bem maior do bolo do fundo partidário. A OAB propõe aí uma divisão mais justa disso, mais equânime, dividindo metade. 50% ficaria igual para todos os partidos, os outros 50% seria dividido de acordo com a representação. E manteríamos também um sistema de financiamento privado por pessoas físicas. Só pessoas físicas e com limite também individualizado. Hoje o limite é de acordo com a renda do cidadão. De acordo com os rendimentos que ele teve no ano anterior, é um percentual disso daí, né, que a pessoa pode doar, mas aí, nesse projeto de lei, da proposta da OAB, o limite é único, R$ 700 para qualquer pessoa. Para a gente evitar que pessoas que tenham realmente um maior poderio econômico façam contribuições maiores para a campanha, até para não burlar esse sistema que não permitiria a doação de pessoas jurídicas. Uma pessoa pegaria um empresário, dono da empresa, ao invés da empresa doar, ele doaria, mas se você limitar de R$ 700, acabaria com esse problema. Então, realmente, o financiamento continuaria misto, mas só de pessoa física, limitado a R$ 700 pessoa. Na parte do sistema, principalmente do sistema proporcional, vereador, deputado estadual, deputado federal, a proposta da OAB é uma eleição em 2 turnos. Um primeiro turno
seria o voto em lista, pré-ordenada, e aí eu acho muito importante também destacar uma alternância de gênero. A gente ter realmente nessa lista ter uma obrigatoriedade de alternância de gênero também. A gente sabe também, é conhecimento de todos, a subrepresentação das mulheres na política brasileira. Isso é um absurdo, realmente. E a OAB está preocupada com isso daí e propõe, então, que a lista seja obrigatoriamente pré-ordenada com alternância de gênero, né? E, em segundo turno, haveria a possibilidade dos eleitores alterar a ordem daquela lista. Se você não concorda, se você concorda com a ordem daquela lista que o partido apresentou, ótimo, excelente. Agora, se você não acredita, se você não acha que algum candidato que está lá abaixo da lista, ele merece ir mais para cima, você teria uma oportunidade no segundo turno de modificar a ordem dessa lista. Então, o sistema proporcional teria realmente essa mudança. A gente manteria o sistema proporcional, não adotaria, por exemplo, o sistema distrital misto, que é um sistema que também é muito proposto, ou até o sistema realmente distrital puro, que também muita gente propõe, né? A gente manteria o sistema proporcional, que possibilita as minorias serem representadas, né? O sistema misto, o sistema puramente distrital não possibilita isso. Então, mas com a possibilidade, primeiro, dessa questão do gênero ser respeitado e também do eleitor ter a possibilidade de alterar essa ordem da lista. Lembrando também que obrigaria também todos os partidos a fazer, não mais como se faz hoje, aquela velha convenção em que o livro de ata está debaixo do braço e que não há nenhuma transparência, nenhuma abertura. Seria obrigatório aí também a realização de eleições primárias, né? Um sistema em que haveria fiscalização da justiça eleitoral, hoje há uma questão que é interessante até que haja, do respeito às questões interna corporis do partido. Mas no caso das eleições primárias, para que tenha realmente transparência e liberdade, a justiça eleitoral iria fiscalizar também essas eleições primárias que iriam acontecer. Até para a eleição majoritária mesmo, para escolher o candidato à majoritária, você teria uma eleição prévia entre os filiados ao partido, para depois, então, esse candidato ser apresentado perante a população. E um terceiro ponto, que eu acho também absolutamente fundamental nesse projeto de reforma da OAB, é a questão da propaganda, principalmente a propaganda por meio da internet. A gente teve casos em que blogueiros, que por manifestar a sua opinião, foram processados, tiveram que pagar indenizações por danos morais. E a gente, particularmente, a OAB não concorda com isso. A gente acha que tem que haver uma liberdade maior de expressão durante o período eleitoral e até mesmo antes do período eleitoral. Ninguém é bobo de achar que só se começa a falar em candidaturas a partir de julho. É óbvio, todo mundo está falando disso antes, todo mundo está falando disso, eu diria que de forma quase que permanente sobre isso. E você cercear, principalmente na internet, que é um território livre e que é muito difícil o controle, a gente acha também que isso não é aceitável. Então, a proposta do projeto de lei da OAB também propõe uma maior liberdade com relação à propaganda, especialmente na internet. Manter realmente as ideias livres, circulando as ideias, porque só assim, só discutindo política, realmente é que a gente contribui para o aprimoramento da democracia, contribui realmente para ter partidos políticos mais fortes, e isso é o que falta no Brasil. A gente tem um número exagerado de partidos políticos, mas partidos políticos que não estão baseados, salvo as honrosas exceções, em programas de verdade, partidos que muitas vezes são legendas de aluguel. E se a gente tiver sempre uma discussão, aprimoramento da democracia, a tendência é que os partidos venham a se fortalecer. E essa proposta de sistema proporcional em 2 turnos vai acarretar, inevitavelmente, nisso. O fortalecimento dos partidos. Você ter eleições primárias, você ter um sistema que você terá que votar na lista do partido, uma lista pré-ordenada, isso termina realmente contribuindo para que haja um fortalecimento dos partidos políticos. Esses são os principais pontos. São vários, na verdade, são vários dispositivos, esses são os 3 principais pontos, os 3 principais vetores assim, desse projeto de reforma política da OAB. Existem alguns outros pontos que eu queria aproveitar meu tempinho para falar sobre eles, Albenise. São as questões que nos preocupam assim, realmente, que a gente acha que merece também uma reflexão. A questão da corrupção eleitoral, compra de votos. Isso é um ponto assim, que eu acho que a gente tem que ter realmente uma verdadeira ojeriza por isso.
A compra de votos, muita gente acha que existe muito pouco, acha que a compra de votos é um negócio assim residual, que existe lá no interior, não sei o quê. Não, não é isso. É uma realidade. Todo canto que você for, na verdade, há uma espécie de compra de votos. Porque essa compra de votos não é só a compra de votos com relação ao dinheiro que você dá em troca do voto. Não. Até a troca por um favor, a troca por uma promessa de um emprego, de um carro comissionado, qualquer coisa desse tipo assim, é compra efetiva de votos. Né? Então, cada vez mais a gente tem que estimular o cidadão a votar de acordo com a sua consciência. O voto realmente é secreto. Há alguma desconfiança com relação à urna eletrônica, mas as medidas de segurança que são tomadas na urna eletrônica tornam o voto seguro. Muita gente também acha, tem aquela história dos cabos eleitorais que ficam anotando o número de título do eleitor para dizer que vai depois descobrir em quem você votou. Né? Isso não existe. Isso realmente, o cidadão ele pode ficar tranquilo, e eu aproveito aqui esse espaço, porque a OAB está fazendo uma campanha em favor do voto limpo, né, uma campanha em favor contra a corrupção eleitoral, em favor realmente do voto com maior consciência. Eu aproveito esse espaço aí, em que tenho certeza que muita gente está nos vendo agora pela internet, para dizer isso, que a gente tem que disseminar essa ideia, tem que mostrar realmente que o cidadão hoje tem a liberdade de votar em quem ele quiser. O voto é secreto, ninguém vai saber em quem você votou. Então, não troque o seu voto, não venda seu voto, não troque por um favor, não troque porque a pessoa tal vai lhe dar um emprego, vai lhe dar uma ditadura, vai lhe dar uma casa, lhe promete qualquer coisa. Vote de acordo com a sua consciência. É só assim a gente vai contribuir para um país melhor. Com relação à compra de voto, também outra coisa que nos preocupa, até, que não foi objeto desse projeto, o projeto realmente não é perfeito, a gente está discutindo, debatendo exatamente por isso, mas não foi objeto, é a questão até da contratação de cabos eleitorais. Hoje, isso daí, para quem atua, nessa eleição não estou atuando em direito eleitoral, já atuei em outras eleições. Quem atua sabe que a contratação de cabos eleitorais é uma forma absolutamente disfarçada e legalizada de compra de votos. A contratação de militância paga termina servindo para que você, contratando aquela pessoa, seja para segurar uma bandeira, seja para distribuir santinhos, etc., você termina com isso daí, em grande escala, fazendo uma compra de votos disfarçada. É uma preocupação também, nós da OAB, daqueles que militam a favor de um país mais democrático, de um país com as eleições mais limpas, a gente também regulamentar isso melhor. Fazer de uma forma em que esse abuso do poder econômico não possa prevalecer sobre a vontade popular. Democracia nada mais é do que isso. É você fazer com que a vontade do povo seja refletida da forma mais fiel possível, sem interferências no resultado das eleições. Esse é o grande objetivo da democracia. É para isso que serve a democracia. Né? E quando há essas interferências, abuso do poder econômico, está havendo realmente aí algo que impede que a vontade do povo se manifeste da forma perfeita, da forma acabada. Então, quanto mais realmente a gente tiver, quanto mais formas nós tivermos de fazer com que o voto reflita a vontade do povo, a gente está contribuindo realmente para a nossa democracia. Isso realmente é muito importante. Se discute muito hoje a questão de um terceiro turno das eleições, que é feita na Justiça Eleitoral. Né? Realmente isso é um grande problema que acontece, mas termina acontecendo que isso daí, por conta realmente de um número exagerado que nós temos de abuso do poder econômico, de compra de votos, né, de interferências na vontade popular. Então, para ser realmente bem breve, se tiver vontade depois para falar novamente, eu fico também à disposição, mas de forma realmente bem rápida, bem breve. Essas são as linhas gerais desse projeto de reforma política da OAB, que é um projeto, repito eu, que não precisa de mudança constitucional e que mexe realmente em 3 pontos sensíveis: financiamento de campanha, na questão do sistema representativo proporcional e também na liberdade na internet. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. E agora eu vou passar a palavra para Pedro Lapa, do Comitê do Plebiscito Popular. Primeiro, agradecer a Vanise, a você, ao pessoal, pelo convite.
e eu quero assumir a responsabilidade pelo atraso, porque eu estava indicado para essa atividade e não, hoje à tarde foi colocado em dúvida se seria hoje ou na sexta-feira. Aí eu terminei, né, indo à Assembleia, porque tinha um companheiro recebendo uma homenagem, e quando a Vanessa ligou, eu vi na carreira, né? Então peço desculpas aí pelo atraso. Eu acho que eu vou tentar ser breve e, no debate, tentar entrar em mais detalhe em algumas coisas. O ponto de partida são as jornadas. Tá? E da jornada, com certeza, o ponto principal foram as demonstrações de insatisfação com relação à política e ao sistema político. E aí, uma preocupação imensa, né, de não se cultivar, né, o preconceito com a política. Né? Então, o que tivemos? Cerca de, no momento de maior mobilização, 1 milhão de pessoas na rua, e para quem acredita em pesquisa, 80% da sociedade aprovando, né, aquela pauta. Transporte, educação, saúde e política. Os diferentes poderes reagiram de maneira diferente. Né? Por exemplo, a ADIM, que Bruno acabou de se referir, ela foi devidamente engavetada, se não me engano, por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, né? Apesar de já derrotado na votação. Então, assim, fomos às ruas e o ministro disse essa decisão vai para a gaveta. Né? A resposta que ele deu. A resposta da presidenta incluiu a proposta de plebiscito, que foi obrigada a recuar no dia seguinte, porque o Congresso ameaçou tirar o apoio, não é, do desenho que existe hoje da base governista. Aí o assunto voltou para a sociedade. Né? E eu não sei se eu vou ser fiel na descrição, mas surgiram duas iniciativas. Né? Uma que tem a participação da OAB, mas não é só da OAB. Eu vejo essa proposta ela envolve outras entidades e tem uma presença particularmente forte da CNBB. E que tem essa natureza, né, do plebiscito, do projeto de lei de iniciativa popular. E surgiu uma outra, que é a proposta do plebiscito. Na minha avaliação, elas não conflitam. Né? E pelo que eu tenho notícia, as coordenações nacionais das duas propostas dialogaram e, particularmente a partir de outubro, né, as duas campanhas estão afinadas. Quem pede para o projeto de lei, pede para o plebiscito. Quem pede para o plebiscito, pede para o projeto de lei. Qual é a diferença principal, assim, né, para um comentário inicial nesse nosso diálogo? Eu acho que a questão do financiamento de campanha está colocado obrigatoriamente, né, tanto no projeto como no plebiscito. Mas no plebiscito se coloca não só a melhoria da democracia representativa, mas se coloca a ambição, né, de avanços dos mecanismos de democracia direta. Né? Por exemplo, a sociedade foi à rua com aquele tamanho de mobilização, mas ela não tem autoridade para propor um plebiscito do tipo específico, financiamento público. Né? A presidenta também não tem. A presidência, o poder executivo não tem. Então, o plebiscito hoje é prerrogativa exclusiva do Congresso. Então, por si só, esse
essa interdição, não é, da discussão direta do assunto pela sociedade já é, ao meu ver, uma justificativa suficientemente forte para justificar, né, a proposta, né, do plebiscito por uma constituinte soberana exclusiva. Então, assim, eu diria que se a gente fosse fazer uma comparação, o projeto ataca o problema do financiamento e o plebiscito ataca o problema do financiamento, mais o avanço de alguns instrumentos de democracia direta. É claro que não seria só isso, não é? A Constituinte, né, terminaria por transbordar desses dois itens e outras questões seriam colocadas. Bom, eu acho que é isso que me dá conforto, não é? E é isso que eu vejo dar conforto à Secretaria Executiva do Plebiscito em Pernambuco de caminhar com todo entusiasmo, né, para que a gente alcance um patamar que repita 2002, quando essas instituições, o AB, CNBB e os movimentos populares, os movimentos sociais, estiveram juntos, né, na batalha contra a alga, tão decisiva para nós, né? Se não teríamos em 2008, né, experimentado uma situação muito mais adversa do que experimentamos. Dentro da Secretaria Operativa, e aí é um detalhe, não sei se porque eu sou meio igrejeiro, então tenho formação religiosa, é uma coisa complicada, essa coisa de espiritualidade e materialismo, mas a gente vai levando, né, essas contradições. Mas eu sou o interlocutor da Secretaria Operativa Estadual com a Arquidiocese, né? E, de alguma forma, contribuímos no formato da manifestação do arcebispo Dom Fernando Saburido, numa carta que, não é, deve ter sido divulgada. Se não tiver, a gente tenta uma maneira de... Eu ando até com ela na bolsa, mas eu distribuo muito. Então, tem uma carta muito orientadora no sentido do projeto de lei e do plebiscito. E tem também uma nota de um arcebispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Mal, que é responsável pela CNBB com relação ao projeto. E ele, Dom Joaquim Mal, ele defende, né, que os dois projetos andem juntos, o projeto de lei e o projeto de plebiscito. Então, eu diria que a gente, no começo, partiu separado, mas, né, desde outubro, novembro, a gente está caminhando junto. Aqui, e talvez essa informação seja útil, bom, a gente está estruturado em algumas vertentes. Bom, sexta-feira teremos uma audiência, como é que chama? Um encontro com a imprensa, uma coletiva com a imprensa, e vão estar lá o presidente do AD, reitor da Católica, o arcebispo e provavelmente pelo plebiscito irei eu. Já me indicaram, né? E a ideia o voto simbólico, o voto objetivo dessas pessoas no projeto de lei, no plebiscito, e mais o lançamento para essas eleições da campanha, não é, de combate à corrupção nas eleições. Né? Então, eu diria que não unifica só o projeto de lei e o plebiscito, unifica também o projeto de lei, o plebiscito, né, e a campanha contra a corrupção. Então, nesse sentido, né, mesmo que na prática a gente termine a igreja fazendo o próprio caminho dela, a OAB fazendo o seu próprio caminho, não é? E a Secretaria Operativa fazendo o seu próprio caminho, mas há um entendimento estratégico e, em algumas situações, há um entendimento operacional maior. Então, Fernando abriu um espaço a semana passada, além de escrever a carta, ele abriu um espaço para que a gente participasse da reunião do clero. Então, tem lá 120 párocos e a gente pode falar como está falando aqui para vocês. Né? Aí vocês me perguntam, quantos párocos aderiram à campanha do projeto de lei, do plebiscito? Os que já estão por consciência e
pelo percurso que eles, né, pelo tipo de teologia e de prática religiosa que eles defendem. Então, a gente está aí, eu diria que 30%, da arquidiocese está operando. O pessoal que operou lá, que é o pessoal que operou as comunidades eclesiais de base, é como se fosse um certo renascimento das bases, progressistas da igreja. Essa é uma vertente assim, importante. E, para nossa alegria, com a Pastoral da Juventude renascendo. A Pastoral da Juventude renascendo. E a parte mais ativa, dessa parceria. Com o movimento sindical, a CUT tem sido, até cedia, a Secretaria Operativa e, pela primeira vez na minha experiência política, eu tenho circulado nos sindicatos e vejo renascer uma certa mobilização sindical. Então, todos os sindicatos, pelo menos todos os sindicatos filiados à CUT, estão com urna, estão com comitês na região metropolitana e na estrutura do Estado todo, de tal maneira que tem essa segunda coluna. No campo, eu percebo o MST mais ativo do que a FETAP, mas a grande maioria dos assentamentos estão mobilizados. Então, uma outra coluna importante, a meu ver, consciente, e trabalhando na divulgação e na captação desses votos. Há uma movimentação muito grande nas universidades e nas escolas. Temos várias brigadas que têm se sucedido dia e noite, de tal maneira que a gente pode dizer que nas universidades públicas, nas universidades privadas, nas escolas de segundo grau, onde a gente tem professores mais esclarecidos, onde a gente tem dirigentes mais sensíveis, a gente está conseguindo, inclusive, ir em sala de aula e fazer a divulgação e a captação de votos. Então, aí você tem um fenômeno importante, de você propor uma discussão e uma ação política, para uma camada da população que foi uma das principais responsáveis pela jornada de junho. Então, assim, eu acho que a gente está tendo uma boa experiência. Hoje eu posso assegurar que a gente tem mais de 1000 comitês instalados, aqui na região metropolitana até o sertão, com algumas áreas menos mobilizadas, outras mais mobilizadas, e que não será difícil a gente se aproximar da meta de 360 mil votos em Pernambuco. E quando digo 360, é pelo plebiscito, mas a gente tem um compromisso com a CNBB e está pegando o voto também para o projeto de lei. Então, o que eu imagino que vai acontecer a partir daí, a gente não investiu na votação, inicialmente não investiu na votação pela internet, porque entende que esse diálogo, ele é muito mais importante, essa retomada do diálogo político é muito mais importante, mas vem uma votação importante que não será estadualizada pela natureza da ferramenta. Mas creio que, ao final, o que se terá é a montagem de uma frente parlamentar que vai se debruçar sobre esse patrimônio político, que são N milhões de votos a nível nacional e algumas centenas de milhares de votos em Pernambuco, e fazer alguma proposição que eu imagino, não sou especialista na legislação eleitoral, eu imagino que seja um decreto legislativo. Então, assim, é assim que a gente está vendo, é assim que a gente está operando. Não temos, vamos dizer assim, resistências à participação de candidatos e de partidos a esse processo. Mas a dinâmica da votação ela é própria. Mas alguns candidatos, alguns partidos
não é, se colocaram. Tá? Eventualmente eu posso até comentar, né, embora talvez nem deva, né, mas assim, não é a coluna principal da dinâmica do processo de captação do voto, né, até porque a impressão que dá é que se repete um pouco, com raras exceções, né, com algumas exceções, raras é uma palavra muito forte, assim, a dinâmica de um candidato é se eleger. Né? E aí, muitas vezes, você não tem tempo, não tem perna, né, para poder defender, né, o seu mandato e defender o plebiscito. Né? Mas, assim, a experiência que eu estou vendo é de que, como, apesar de uma constituinte representar uma possibilidade gigantesca de transformação política, nesse momento, o objetivo é simplesmente fotografar o tamanho, não é, da vontade da sociedade de fazer uma reforma do sistema político. Então, não está se discutindo outros detalhes. Né? Pelo que está colocado no material que está uniformizado a nível nacional, uma vez constatado, né, por esse processo direto de diálogo com a população, que existe sim uma forte intenção, né, de promover a reforma política, aí se senta e vai discutir, né, quais são as regras, né, que devem ser utilizadas para a escolha desses constituintes. Né? Por exemplo, né, quais são os limites, né, que se imagina, em princípio, né, que devam orientar as discussões, né? Mas como ela é soberana, como é que você vai limitar? Né? Bom, é isso. Então, assim, eu pessoalmente estou muito otimista e talvez eu possa contribuir mais no diálogo do que numa apresentação mais longa, tá certo? E aí posso dizer que, além de falar em nome da Secretaria Operativa, eu falo em nome da Consulta Popular também, a qual eu estou vinculado, né, muito recentemente. Muito obrigada, Pedro. Eu gostaria de dizer que esse ciclo de debates ele é promovido pela nossa candidatura ao Senado Federal, né, a de Albanise Pires 500, né, registrar a presença, né, de Edilson Silva e do Pedro Joseph, que são candidatos a deputado estadual pelo PSOL, também aqui em Pernambuco. E gostaria de abrir para as perguntas. Tem alguma pergunta já de internauta, Eliade? Escrevendo. Júlia, Edilson, vem, Júlia. Júlia Leonel, militante do PSOL. Boa noite a todas e todos. Primeiro, uma observação que eu acho que quem está acompanhando deve ter se feito. São as pessoas que estão compondo a mesa. A gente procurou algumas companheiras para debaterem, aí não pelo debate de vocês, mas pelo próprio tema do que a gente vem do nosso ciclo. Mas, infelizmente, a gente não houve companheiras que se disponibilizassem para fazer esse debate. Isso também é sintomático de companheiras não se sentirem à vontade para estar debatendo temas da política no contexto mais geral. Então, só para registrar que essa busca por companheiras foi feita, mas, infelizmente, a gente não teve que se disponibilizar. Isso é encarado como algo sintomático para a gente, né? Eu não tenho muita propriedade sobre o debate, mas hoje, coincidentemente, eu estava lendo um artigo de um companheiro lá de São Paulo. E eu achei engraçado quando você falou assim, das mobilizações de sindicatos, principalmente ligado à CUT, etc. E aí, o artigo que ele fez falava exatamente sobre isso, da relação da saída de Dilma naquelas manifestações de junho em relação ao plebiscito, e como os movimentos sociais que estavam tão apagados, etc., agora, principalmente os ligados ao PT, conseguiram se reorganizar e estão sendo impulsionados pelo PT. E aí, qual a sua opinião em relação a isso? Assim? Principalmente você que tinha feito essa observação. E eu não consegui entender muito bem a diferença do projeto de lei da Constituinte. Não ficou muito claro para mim. Se pudesse repetir, tá? Obrigada. Então, vamos fazer um bloco de perguntas. Edilson.
Bem, primeiro eu queria parabenizar a Albanize, né, pela realização de um debate extremamente importante e está pautando na campanha eleitoral o debate do Senado, né? A gente não está aqui discutindo a grossura do canal do São Francisco, né? A gente está discutindo um tema do Senado, que é um tema extremamente importante que está na pauta. E eu, como par, como militante do PSOL, alguém que está ajudando a construir a campanha de Albanize, eu acho que essa é uma dúvida que todos nós temos. Nós que militamos, né, na esquerda, no campo progressista, são duas iniciativas muito importantes. São duas iniciativas, né, tanto o plebiscito pela Constituinte Exclusiva, quanto a iniciativa popular pela reforma política, com essas entidades importantes que, no momento anterior, fizeram, né, o projeto da Ficha Limpa, que é um projeto vitorioso, certamente, né, é um projeto que espelha vocês para fazer esse projeto, esse novo projeto de iniciativa para a reforma política, mas é algo que isso nos deixa uma sensação de que existe um dispêndio de energia. Né? A gente está vendo aí, o Pedro Lapa falou que tem o compromisso de pegar a assinatura do plebiscito, mas também pegar a assinatura do projeto. Então a gente vê uma espécie de duplicação de trabalho, e eu acho assim que um pouco, pelo menos da minha expectativa com relação a esse debate, uma expectativa muito honesta, era de ver nesse processo, e nós do pessoal, sexta-feira, vamos colocar uma banca ali no pátio do Carmo para poder ver se a gente atinge, né, ajuda a atingir esses 360 mil, mas a nossa expectativa é que essas duas iniciativas, no transcorrer desse processo, a gente possa terminar ou recomeçar uma caminhada de mãos dadas, porque eu acho que o objetivo é o mesmo, né? Eu estou muito com o Pedro Lapa nesse sentido de achar que é possível caminhar junto, né? E a OAB é uma força política, né, que tem todo um histórico de luta pela cidadania. Então eu queria que se vocês pudessem explorar um pouco mais, né, quais são realmente as dificuldades que a gente tem para tentar realmente transformar isso numa força realmente única, né, que não fosse uma mesma força com duas cabeças, vamos dizer assim. Acho que isso é um pouco da nossa preocupação e um pouco da preocupação de quem está fazendo a candidatura da Albanize. Obrigado. Teobaldo Pires, também militante do PSOL. Eu acho que seria interessante a gente abordar a questão do financiamento público de campanha. O que é que significa isto? Eu sei que as pessoas menos avisadas, elas tendem a achar, puxa vida, eu vou bancar, o cidadão agora vai bancar a campanha desses políticos, isso vai ser um prejuízo para a sociedade. Eu gostaria que você explicasse melhor isso aí, para que a gente pudesse entender, né, qual o ganho desse financiamento público de campanha. Eu vou passar para os debatedores já adiantando as respostas, enquanto nos chegam novas perguntas. Tem alguma pergunta, Bruno? Vou passar para o Bruno Batista. Vou agradecer as perguntas da Júlia, Edilson e ao meu amigo Theo, as perguntas aí que foram feitas. Vamos começar de trás para frente. Vou pedir para começar de trás para frente por uma questão de memória, na verdade. Com relação ao financiamento público, realmente é uma questão interessante. O cidadão não tem consciência, muitas vezes, que ele já financia uma parte das campanhas. Hoje, nós temos um alto grau de recursos da União e decorrentes de multas eleitorais, que também são revertidas para o fundo eleitoral, e terminam servindo para financiar partido político e financiar, por via reflexa, as campanhas. Não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, isso é bom, isso é saudável para a democracia, né? Nesse projeto de reforma política, não há previsão de financiamento público exclusivo, mas há uma previsão de democratização desse financiamento público e restrição com relação ao financiamento privado. O financiamento público, a divisão dele vai ser a divisão mais igualitária, uma divisão mais proporcional, realmente, em onde 50% é dividido igualmente para todo mundo, diferentemente de hoje, da forma que é feita hoje, que 10% somente é dividido de forma igual, né?
e o financiamento privado restringiria para pessoas físicas e o valor de R$ 700 por pessoa. Então, é importante a gente desmistificar isso. Há no cidadão comum, principalmente, uma certa resistência ao financiamento público. Você acha, eu já pago tanta coisa, eu já pago imposto para tudo, ainda vou pagar a campanha eleitoral. Você já paga. E paga de forma também injusta, de forma realmente em que a divisão desse seu dinheiro, que é seu, sempre, esse dinheiro não é dividido de forma igual. Gera realmente abismos nas campanhas e não permitem que as pessoas possam realmente manifestar suas ideias. Estava conversando aqui com a Manise antes de começar, e o guia eleitoral dela tem 43 segundos. Tem que ser realmente ninja para passar a ideia em 43 segundos, né? Então tem que haver realmente uma maior proporcionalidade nisso aí, apresentar, que todos possam apresentar as ideias. Entrando na questão de Edilson, com relação aos objetivos do projeto de reforma política e do plebiscito. Realmente, a gente tem muito mais pontos em comuns do que pontos de divergência. Eu diria até, acho que 99,9% é comum, a nossa pauta é comum. Por isso mesmo que a gente realmente está envidando esforços em conjunto para colher as assinaturas também em conjunto. O único ponto realmente que é de divergência, mas que isso aí vai ser superado, tenho certeza disso, é com relação à necessidade de uma constituinte exclusiva. Eu acho que isso é um ponto realmente, o único ponto assim, que há uma certa divergência. Mas no resto, com relação ao conteúdo das propostas, com relação até em quem está junto nesse projeto, esse projeto da OAB iniciou, mas já são mais de 200 entidades, a CNBB, o apoio da CNBB é fundamental nesse projeto. Não só pela credibilidade em si da instituição da CNBB, mas pela própria capilaridade que tem a Igreja Católica, também pela forma como isso é passado também. Então, o apoio da CNBB é fundamental, é indispensável. Tanto que nessa campanha Voto Limpo da gente também, que a gente vai fazer o lançamento sexta-feira, às 9 da manhã, aproveita aqui para fazer a propaganda, né? É uma iniciativa conjunta. Está aqui a capa da cartilha que a gente fez. Eu acho que ele nem viu ainda porque saiu da gráfica hoje. Vou até lhe dar a cartilha. Saiu hoje da gráfica. É uma iniciativa conjunta aqui da OAB, Universidade Católica e Diocese, e com apoio do TRE de Pernambuco. Então, com certeza, temos muito mais pontos em comum, em conjunto, do que com relação às divergências. Né? Vai ser assim, na ASTEP, que é a assessoria jurídica, né, a questão da assistência judiciária da Católica, às 9 horas da manhã, fica na rua Afonso Pena mesmo, ali, bem pertinho da Católica, às 9 horas da manhã. Quem quiser comparecer está convidado. Obviamente o movimento aqui não tem nenhum fundo assim, partidário de candidaturas, é completamente, eu não diria apolítico, porque não existe nada apolítico. É político, mas político P maiúsculo, não é partidário, não é em favor ou contra nenhuma candidatura. É realmente uma campanha que essas entidades estão promovendo em favor do voto limpo contra a corrupção eleitoral. Obrigada, Bruno. Passa para Pedro. Quando eu fiz o meu relato sobre as colunas com base nas quais, né, a mobilização está sendo feita, eu cometi um erro. Né? Um elemento decisivo é o movimento das mulheres. Né? Eu só não sei dizer a arquitetura do movimento, porque ele não é único, né? Tem suas divisões, mas pela leitura que eu fiz, a Marcha, né, Mundial das Mulheres está muito, né? Por exemplo, lá no curso 2000, lá em Caruaru, acho que elas estavam presentes de maneira muito significativa. Né? Dos 16 ônibus, eu acho que 4 ou 5 eram do movimento das mulheres. Né? E o movimento está bem ativo aqui, particularmente na região metropolitana, que eu vejo, né, acontecer. Acho que isso é um sinal muito bom. Né? O que talvez esteja faltando é unificar mais. Né? Ainda tem um certo nível de dispersão, mas é decisivo. Eu diria que talvez seja
é quase tão importante, não é, nesse processo a movimentação das mulheres e a movimentação da igreja. Tá? Com relação a esse atrelamento, não é, dos movimentos sociais com o PT, em parte tem mesmo, porque a origem de alguns desses movimentos, não é, eles, não é, até é o contrário, é o PT que surge deles, não é, e não o contrário. Não é? E aí a CUT, eu estou dizendo a CUT porque eu não tenho elemento de ligação com as outras centrais. Não é? E eu fui a cerca de 6 ou 7 desses maiores sindicatos. Mas eu creio, não é, que a parte mais arejada do PT termina, né, influenciando movimentos, não é, e cumprindo um papel muito importante. Não é? Esse seria uma outra coluna. Mas não há atrelamentos. Não é? Eu pelo menos não vejo. O meu depoimento é no sentido de soma, não é? Mas não comanda. Tá? O movimento tem suficiente pluralidade, né? E não está subordinado a esses comandos. Inclusive, há movimentos que interrogam mesmo, assim, revelam a insatisfação com a presidência Dilma, né, com o que aconteceu nos últimos 4 anos. Né? Agora, alguns veem com clareza que o quadro que está colocado, né, requer da gente um cuidado muito grande, né, para a insatisfação não nos levar a opções. É um raciocínio. Não é confortável fazer esse raciocínio num ambiente como esse, não é? Mas se o embate for com o PSDB, se o embate for com o fundamentalismo do PSD, eu acho que as pessoas conscientes, as candidaturas conscientes vão entender, né, que vai ser preciso tomar uma decisão, mesmo que com um certo grau de conflito com as suas opções e orientações. Né? Eu acho que o plebiscito reflete, a campanha reflete isso. Né? E ela tá, eu volto a insistir, ela tem um olhar ambicioso de reforma política, mas ela tem um olhar com uma data certa, né? Dia 7. Né? A gente acha que tem uma janela de oportunidade que, em parte, é dada pela consciência, né? E pela coerência, pela consciência das pessoas e pela coerência dos partidos, né? De esquerda, mas, em parte, né, a gente está aproveitando o que essa mídia conservadora e golpista, né, trabalhou no sentido de criar uma rejeição à política. Então, parte dessa aprovação à reforma, ela é, vamos dizer assim, temperada por uma campanha do maior partido político brasileiro, que é a grande mídia conservadora. E eu entendo que é muito importante aproveitar essa janela. Né, e ficar caracterizado, né, que a sociedade quer a reforma. Depois a gente vai construindo um passo a passo, né, os conteúdos, as prioridades. Eu acho que é nesse sentido que eu vejo, e é isso que me motiva, e acho que é por isso que o nível de divisão é muito menor do que usualmente, né, do debate político. Né? A diferença, como você perguntou, a mim, eu resumiria da seguinte forma: o projeto mexe no financiamento, não é? O plebiscito com certeza vai mexer. Então, sobre esse quesito, né, os dois estão falando a mesma linguagem. O plebiscito, né, vai além, né, um pouco, vai além do aprimoramento da democracia representativa e propõe alguns mecanismos de democracia direta que tanto assusta, né, os tucanos, por exemplo. Não é? E o decreto dos conselhos reflete muito bem a reação do Congresso, não é, às formas de democracia direta. Não é? E basta a gente pensar, não é, de que os projetos de lei, né, de iniciativa popular necessariamente deveriam ter, não é, um regime de trâmite dentro das câmaras da Assembleia
não é, das Assembleias e do Congresso de outra natureza. Não é? Um projeto de iniciativa popular não poderia receber um tratamento igual aos demais projetos. Não é? Nesse sentido, a gente inverteria. Não é? Em vez de... Não é? Bom, é isso. Essa seria a diferença. A pergunta de Adilson, eu acho que a gente está, né, um pouco gastando, né, energia, mas assim, com o maior respeito, sabe? Assim, existe o compromisso, né, particularmente com a CNBB, né, com quem o diálogo está mais cotidiano, não é? E a gente não ir à rua e está pedindo por plebiscito e não está pedindo por projeto, não é? Todos os nossos pacotes de material e todas as nossas reuniões de orientação e todos os nossos, né, atendimento às solicitações de apoio vão nessa direção. Dá trabalho, mas é um belo exercício de diálogo. Não é? Não estamos disputando projetos. Não é? E acho que a força única vai terminar acontecendo a partir do dia 8, não é? Para a gestão, né, desse patrimônio político que vai ser o resultado, né, seja ele qual for, porque mesmo que a gente não repita os 10 milhões de votos, eu acho que fazia tempo que a gente não discutia política de maneira mais massiva como está se discutindo agora. Embora seja surpreendente, a gente, toda vez que vai à rua, o nível de desinformação é muito grande sobre o projeto e sobre o plebiscito. Não é? Mas chegou na rua, o diálogo é muito franco. O diálogo é muito... Eu vi ontem, né? Ontem a gente fez um ato simbólico na Praça do Derby, que a gente chamou de voto ecumênico. Estava lá um monge beneditino, estava um pastor batista, estava um reverendo anglicano e estava uma pessoa representando um movimento negro unificado. Eles votaram, né? O gesto deles foi documentado e eles foram entrevistados um pouco falando o que a gente está conversando aqui. E isso deve ser veiculado aí pela mídia, pela web. Mas aí eu estimulei um assentado, né, daqui da região metropolitana, dialogando com uma dupla de policiais militares, uma mulher e um homem, e a mulher topou assinar a lista. Aí eu perguntei para ela, você admite que eu documente esse gesto? Ela fez, eu vou perder o emprego se você fizer isso, né? Aí cumprimentei a ela e cumprimentei o assentado, e assim, e me impressiona que uma relação que usualmente é o policial batendo no assentado, né, consegui deparar com uma cena do assentado fazendo, né, assim, o diálogo político com a policial, né, e o diálogo existir, né, e prosperar. Né? Eu acho que é uma cena típica, né, do que é a campanha, né, pelo projeto, né, e pelo plebiscito. E o financiamento público, a minha argumentação ela é mais contundente. Na verdade, quando a gente fala em financiamento público, a gente está falando de Odebrecht, né, de Queiroz Galvão, está falando, né, desses gigantes, né, das teles, né? Então é brigar com gigantes, não estamos discutindo, não imagino que a gente esteja discutindo fração, né, de dinheiro, né? É o cara que banca um mandato inteiro. Quanto custa um deputado federal? Custa 10 milhões? Né? Eu já vi a Odebrecht bancar um mandato inteiro, né? E aqui em Pernambuco, né? Então, falando de maneira muito clara, né, é uma luta, tanto a luta contra a mídia é uma luta com 6 famílias, né, a luta contra o financiamento privado é uma luta contra umas poucas oligarquias. Tá? Pronto, acho que não sei se respondi, mas... Tá? E fico felicíssimo desse seu depoimento na sexta-feira, estar na Praça do Diário. Se eu tiver... Se não me derem tarefa, eu vou me juntar a vocês lá. A nossa candidatura ao Senado tem procurado pautar sempre temas relacionados ao parlamento.
né? Eu acho que a nossa candidatura está cumprindo um papel muito importante neste processo eleitoral, por ter a coragem não só de pautar temas polêmicos, mas como pautar política no debate de Senado, né? Eu costumo dizer que os outros dois candidatos de maiores palanques não estão fazendo a discussão política, né, para o parlamento. Estão fazendo uma eleição, uma disputa eleitoral para o executivo. Eles estão fazendo na prática isso, né, cada um pensando daqui a alguns anos ou algumas eleições à frente. E eu acho que a nossa candidatura tem conseguido fazer esse debate e isso tem refletido na sociedade. Né, tem refletido não só nos apoiamentos que a nossa candidatura tem recebido, né, nas declarações bem entusiasmadas com a nossa candidatura, mas também acho que com certeza com o resultado eleitoral que eu tenho certeza que vamos ter, né, que será um resultado positivo. E essa questão de reforma política, ela é essencial neste momento. Especialmente porque nós estamos vivendo, né, essas duas construções, né, que são a da OAB com CNBB e mais 400 entidades, né, elas não nasceram exatamente das jornadas de junho. Elas coincidiram com as jornadas de junho. O resultado desse trabalho coincidiu com as jornadas de junho, então ela é anterior. Né? Ela não foi refletida pelas jornadas, mas a do plebiscito foi refletida diretamente. Né? Então, acho que por isso que essa junção, né, que ao meu olhar também é muito importante. Nós fazemos essa junção, e como eu disse, é um certo desperdício, talvez seja um desperdício de energia. Mas eu queria entender exatamente de fato, é necessário, para fazer uma reforma política, tem que ser através de PEC ou não? Eu não consegui ainda entender exatamente isso. Eu sempre vejo reformas quando são de algo mais completo, né? um conjunto de normas. Eu compreendi que teria que ser uma PEC. Mas aí a OAB, logo a OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, apresenta a ideia de que pode ser um projeto de lei mais simples. Aí eu queria, é verdade isso, um projeto de lei mais simples pode mesmo ler esse conjunto de normas, né, e ao mesmo tempo, será que, mesmo que seja um projeto de lei, né, pensando na possibilidade de ser um projeto de lei, mas será que teremos êxito na aprovação de um projeto desse dentro de um congresso, né, onde não há interesse em se aprovar novas regras para a pauta, né, a pauta política, né, do sistema político? Você vai mexer em financiamento público de campanha, financiamento de campanha, quando nós sabemos que 99, alguma coisa por cento dos representantes do parlamento, né, tanto do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, eles são financiados por o grande poder econômico, que não tem interesse em acabar com o financiamento privado de empresas, né, de pessoas jurídicas. Será que esse projeto tem condições de passar? Será que esse casamento com o plebiscito é que não daria as melhores condições, de fato, de se aprovar? Porque o plebiscito está movimentando, está mobilizando a sociedade, como conseguiu mobilizar lá no plebiscito da ALCA, né, e que de lá teve êxito, de fato. Aí, essa é a ideia. Será que realmente uma proposta, uma construção, não precisa de fato da outra, para que nós tenhamos êxito em aprovar, em alterar essas normas jurídicas que envolvem, né, o sistema político do país? Essa é uma provocação que eu queria fazer, porque mesmo com as falhas que já tiveram, eu ainda não consegui estar convicta disso. Vou passar agora para o Bruno novamente. Eu acredito, Vanise, que a questão do plebiscito, ela nasceu até por conta da própria crise do sistema representativo da gente, né? Da população não se sentir representada pelo Congresso Nacional, pela Assembleia, pela Câmara de Vereadores. Daí que surgiu a ideia do plebiscito.
as normas que venham a ser alteradas por uma reforma política, da forma como são propostas, não há necessidade de emenda constitucional. Com exceção, acredito eu, do exercício direto da democracia por plebiscito e referendo. Isso aí realmente há necessidade hoje de iniciativa exclusiva do Congresso Nacional, né? E o plebiscito modificaria a sistemática. O projeto de lei defendido aqui pelas entidades, entre as da OAB, mexe realmente nisso, mas não pode mexer nessa questão realmente da iniciativa, porque aí está em norma constitucional. Então, o grande ponto assim, que não pode ser mexido seria isso. Facilitaria pelo projeto de lei, haveria facilidades para a convocação, mas continuaria sendo de competência exclusiva do Congresso Nacional, porque aí realmente teria que mudar a Constituição. Agora, todos os demais pontos, de financiamento, sistema, tudo isso é questão infraconstitucional, não é questão que precise realmente de uma emenda constitucional para modificar. Mas a gente acredita que uma reforma política por meio de lei, uma lei ordinária, teria aí realmente uma facilidade maior de tramitação no Congresso, de aprovação, e por isso é que a gente defende que seja feito por meio de lei ordinária. Agora, realmente, como isso mexe com muitos interesses, se não tiver realmente pressão popular, se não tiver realmente a movimentação, com certeza não vai ser aprovado. Tem que, se não houver mobilização, se não houver pressão, realmente isso daí não vai ser aprovado. É por isso que a gente está fazendo com que o projeto seja, assim como o da ficha limpa, tentar fazer que seja um projeto de iniciativa popular. Porque aí realmente o cidadão ele vai se sentir como dono também daquele projeto. O dono daquele projeto ele vai pressionar o seu deputado, vai pressionar o seu senador a que aprove ele, a que seja favorável. Mas realmente aí por isso que eu continuo defendendo ainda que seja feito por lei ordinária. Uma facilidade maior de tramitação, mesmo com a pressão popular. O plebiscito ele possibilitaria uma constituinte exclusiva para a reforma política. Daria essa possibilidade de se fazer isso daí. Mas é muito complicado você mexer na Constituição para permitir uma reforma nela por meio de plebiscito. É uma questão realmente assim, mais de segurança das relações jurídicas. A gente já teve no Brasil, por exemplo, o referendo do desarmamento, a gente já teve aqui no Brasil um plebiscito com relação ao parlamentarismo, presidencialismo, república ou império. Agora, esse plebiscito ele já estava previsto na própria Constituição, no seu texto original. A gente não vai emendar ele para permitir que haja uma nova Constituição exclusiva. Por isso que a proposta, obviamente, não há nenhum desmerecimento do plebiscito. O plebiscito realmente é importante. O exercício direto da democracia é fundamental. Aqui no Brasil ainda é muito pouco utilizado isso. Você pegar, os Estados Unidos não é exemplo para muita coisa não, mas isso daí, até em alguns estados é exemplo. A pessoa vai votar lá, você, ao mesmo tempo que você está votando lá para eleger seu representante, você também está votando. Você é a favor ou contra a liberação das drogas? Você é a favor ou contra o aborto, em qualquer hipótese? Então, você tem a possibilidade de participar mais diretamente das decisões. Falta isso aqui no Brasil, é verdade. A gente ainda não está acostumado, não tem essa vivência de exercício direto da democracia. A gente acha que isso realmente deve ser desenvolvido. Eu também concordo com esse desenvolvimento aí do exercício direto da democracia. Não é uma resposta fácil, não, essa provocação que você fez. Eu tendo a simplificar e discutir muito mais a tática do que a estratégia, né? Então, assim, o plebiscito é uma tática, né? Aproveitar a janela para dizer, né, para a gente poder certificar o tamanho da insatisfação e os nossos representantes, né, usarem, né, esse certificado como instrumento, né, de encaminhamento. Né? Eu também acho que a partir do dia 8, talvez a gente pudesse usar essa força de mobilização
e tentar a vinculação. Quais são os candidatos que se comprometem com o plebiscito? Não é? Porque, num certo sentido, não adianta fazer essa discussão com o atual Congresso, porque vamos eleger um novo Congresso. Qual o perfil do novo Congresso? Vai ser igual a esse? Mais uma vez, serão 270 empresários que estarão lá? Mais uma vez, serão 160 latifundiários que estarão lá? Não é? Quantos representantes de mulheres conseguiremos? Quantos representantes dos negros conseguiremos? Quantos representantes das camadas populares conseguiremos? Não é? Na verdade, é como se a gente estivesse reforçando a força desses mandatos. Mesmo, não é, que não sejam tantos, não é, serão eleitos e identificados e comprometidos com o plebiscito. Identificados, não é, e comprometidos com a reforma política. É como se a gente estivesse, não é, tendo um bom resultado do plebiscito, reforçando os mandatos populares. É a visão que eu tenho. Então, assim, eu vejo o dia 8 e vejo o dia 4 de outubro associados. Não é? E os encaminhamentos serão marcados, não é, pela realidade que surgir das urnas, a partir do dia 4, 5. E se reaprendemos, né, a mobilização, né, o plebiscito é o primeiro passo. Né? Vamos sentar depois do plebiscito, né, e conversar qual é o próximo passo. Na rua. Né? Com os nossos representantes, mas também na rua. Porque a relação de força é tão adversa. Né? Eu não sei se é uma fala simplista, mas é uma coisa bem objetiva. Né? O compromisso é com o dia 8, o compromisso é com o dia 5. Né? Depois conversamos. Né? E espero, né, que o diálogo, né, que está sendo possível seja preservado. Né? E acho que tem tudo a ser preservado. Porque eu, pessoalmente, prevejo, né, um cenário muito adverso, né, pós-eleitoral. Né? A gente não vai ter, né, as condições, né, não são fáceis. Queria, assim, já que eu estou, assim, na série do pessoal, né, conversando com candidatos do pessoal, queria comemorar a participação, né, de Luciana Genro no debate da SBT. Ela estava brilhante. Obrigada, Pedro. Estava mesmo, brilhante. Não é porque nossa candidata não. Tem mais alguma pergunta? Tem. Dilso e Teobaldo. Eu deixei essa para o final, porque é também uma provocação, como a Albanese também fez. Mas é o seguinte, observando a América Latina, os principais países, nós percebemos que nos últimos anos, alguns países tocaram em pontos polêmicos, pelo menos em um. O Uruguai enfrentou problemas, questões relativas aos direitos humanos, aos direitos individuais, né? A legalização da maconha, do aborto. Então, tocou num tema, né? O presidente Mujica tocou num tema e conseguiu, né, causar uma transformação. No Equador, o Rafael Correa, ele tocou no tema da dívida. Fez uma auditoria e reduziu drasticamente. Foi um enfrentamento, né, forte, tensionou a sociedade. Nós tivemos na Bolívia também o enfrentamento, né, a questão das nacionalidades, a questão do gás. Houve um enfrentamento ali. O Evo Morales escolheu um alvo para tocar. Na Venezuela, nós tivemos, além do tema do petróleo, né, a PDVSA que foi estatizada, nós tivemos a questão da mudança, tanto da legislação
que tratava da participação popular, e também a partir daí a construção de uma nova cultura democrática, né? E no Brasil, nós não vimos, né, a esquerda que chegou ao poder, nós não vimos nenhum enfrentamento. Até a presidente Kirchner, na Argentina, fez um enfrentamento com a Globo de lá, né, que é o Clarim. Ela fez um enfrentamento, foi um pau danado, mas ela comprou pelo menos uma briga grande, né? Cada um desses comprou uma briga grande. E aqui no Brasil não se comprou briga nenhuma. E me parece que nós estamos começando a sociedade começa a se movimentar para ver qual é a briga, né? Qual é a briga que a nossa geração vai comprar, porque a gente até agora não teve governo, a gente não teve um governo que dissesse: eu vou enfrentar esse problema aqui, pelo menos. Eu não vou enfrentar os banqueiros, mas eu vou enfrentar os meios de comunicação. Eu não vou enfrentar os meios de comunicação, mas eu vou fazer a reforma agrária. Eu não vou fazer a reforma agrária, mas eu vou fazer a auditoria da dívida. Ou seja, não fizemos nenhum enfrentamento, né? E parece que a sociedade está escolhendo aí um enfrentamento que é o enfrentamento da reforma política, que é a antessala de todas essas questões. E aí, uma provocação que eu queria, depois dessa reflexão. Qual é a posição tanto do pessoal que está aí coordenando o plebiscito, quanto a iniciativa popular, com relação àquilo que a mídia fala muito com relação ao plebiscito, que é o medo da venezuelização do Brasil. Como se a gente fosse, sabe, entrar num processo de venezuelização, de excesso de participação popular. E como é que vocês estão vendo a participação da mídia nesse processo? Se a mídia tem um comportamento homogêneo, há setores que se pode contar, etc. e tal, porque me parece que a reforma política que a gente está discutindo aqui, tanto pela iniciativa quanto pelo plebiscito, ela traz na sua esteira o problema da comunicação. E aí como é que esse setor está trabalhando, como é que vocês estão vendo, são parceiros, não são, etc. Por aí. Quer fazer? Tá logo. Quando a gente fala de necessidade de reforma política, a gente pensa em corrigir distorções à própria vontade popular, o próprio conceito de democracia. Eu gostaria de saber como é que está sendo pensada a questão do coeficiente eleitoral nessa reforma política. Por exemplo, a gente teve aqui em Recife, na eleição passada, Dilson Silva, foi o terceiro vereador mais votado do Recife e não entrou na Câmara quando entraram pessoas com a votação 10% do que ele conseguiu nas urnas. Isso é uma distorção da democracia. Como é que vocês veem essa questão do coeficiente eleitoral? Mais alguma pergunta? Tem alguma aí, Eliabe? Tem uma pergunta? Quer fazer agora? Não, então vamos deixar eles desenvolver. Já tem duas perguntas para não desviar muito o assunto. Então, Bruno. Vou começar com a Edilson e agradeço também a pergunta, que é muito interessante, realmente. E a única dificuldade aí é responder a pergunta sem resvalar nas minhas posições ideológicas, partidárias e políticas. Eu estou com um compromisso com a própria OAB, de como coordenador do Voto Limpo, eu não posso nem manifestar publicamente os meus votos. Eu vou ser um debate, senador não sei, mas de governador eu vou ser o que vou decidir direito de resposta, quem vai ter ou não, lá pela OAB, então eu não posso revelar nem ter essa dificuldade. É sempre difícil a gente manifestar opinião sem externar posições ideológicas, né? A gente é habituado a fazer no dia a dia, isso aí. Quem me conhece sabe quais são as minhas posições, né? Mas, na verdade, é o seguinte, eu sou um crítico de quem vê essa questão da reforma política criticando
até mesmo o plebiscito, que eu já mostrei aqui qual é a minha posição. Mas não acho que essa questão de venezuelização que estão falando não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Realmente é importante qualquer governo ter um ponto realmente que seja um ponto nodal e atacar esse ponto que é um ponto que vai trazer realmente mudanças para a sociedade. A nossa esquerda, que chegou ao poder, com o tempo ela se encaminhou para a social-democracia, até um pouquinho mais do que social-democracia, digamos assim. E isso daí realmente gerou um descontentamento, uma certa desesperança daquelas mudanças. Quem esperava realmente essas mudanças? Eu acho que a reforma política é o ponto. Edilson fez aqui realmente um apanhado muito bom do que aconteceu na nossa América Latina aí nos últimos anos, e o Brasil realmente, a gente não viu isso daí. A reforma política era um ponto importante para isso. Relação com a mídia. É curioso, Edilson, a gente está realmente com duas campanhas. Uma campanha contra a corrupção eleitoral. Essa aí, a mídia é absolutamente receptiva. Totalmente receptiva. Qualquer mídia que seja. Hoje mesmo tivemos uma reunião com o Sistema Jornal do Comércio e vai disponibilizar espaço gratuito para a gente, no rádio, na televisão, para a gente divulgar realmente essa campanha do Voto Limpo. Agora, quando a gente vai tratar da questão da reforma política, do plebiscito, aí a coisa já muda de figura. Aí realmente as portas que eram tão escancaradas se fecham. Está interditado. Realmente é difícil a gente conseguir o apoio da grande mídia para iniciativas como essa, porque das duas, uma, ou por conta de interesses realmente que tem da manutenção do status quo, né, que realmente é inegável, ou então até mesmo receio de acontecer alguma vinculação com relação a candidaturas ou a partidos políticos. Ou por um motivo ou por outro, ou por ambos os motivos, a grande mídia aí, com relação a isso, fecha as portas para a gente. Então a gente está apelando a uma coisa que a gente está tentando fazer é essa vinculação com essa campanha que é simpática para a mídia do Voto Limpo, para a gente também promover, né, tanto o plebiscito como a questão do projeto de lei de reforma política. A gente aproveita isso daí para, nem que seja uma notinha no final da matéria, que apareça alguma coisa com relação ao plebiscito e ao projeto de reforma política. E utilizando os meios alternativos que vocês dominam muito bem aqui, de mídias sociais, né, de tentar, do boca a boca, realmente a gente conseguir realmente ter um avanço com relação a isso. Com relação à questão de TEL, a afirmação que o TEL fez do sistema do próprio quociente eleitoral, do coeficiente eleitoral. Realmente é um negócio muito complicado isso. A gente teria aí a opção ou de adoção de um sistema distrital, em que a gente corrigiria em parte essa distorção, ou de um sistema puro, realmente majoritário, nas eleições legislativas. Agora, o projeto não foi por esse caminho. Ele continua adotando um sistema majoritário, um sistema proporcional, com quociente eleitoral, mas com o voto no primeiro turno no partido. Primeiro turno você votaria no partido. Lista pré-ordenada com alternância de gênero. Então, aí teria uma lista que o partido ofereceria. O partido teria que fazer uma eleição primária para definir a ordem dessa lista, em que os filiados é que iriam escolher realmente qual seria a ordem dessa lista. E, no segundo turno, daria oportunidade ao eleitor de alterar essa ordem, porque aí o partido teria o direito de lançar o dobro de candidatos, alterar não só a ordem, ele teria direito de até incluir pessoas nessa lista, porque o partido teria o direito de lançar o dobro de candidatos àquelas vagas que ele obteve no primeiro turno. Então, a gente iria corrigir, eu não acredito que totalmente, mas, por exemplo, essa distorção que houve no caso de Edilson, e distorções contrárias também que a gente teve, Tiririca, Enéas, que nós tivemos, também isso aí realmente minimizaria isso. Porque o seu voto no primeiro turno não seria mais só aquele voto pessoal, seria o voto do partido político. Você não votaria mais pessoalmente em Edilson, você votaria no PSOL, né? O seu voto seria no partido político. E depois até você poderia dizer, não, eu gosto de Edilson está em primeiro da lista, foi escolhido nas primárias. Agora, se eu não gosto de Edilson, eu teria a oportunidade de votar em outro para que o outro fosse o primeiro da lista do pessoal. Eu simpatizo com o pessoal, mas não simpatizo com Edilson, não concordo com algumas ideias dele, né, por exemplo. Então,
dessa forma teria oportunidade. Então, eu acho que com essa adoção desse sistema de 2 turnos, eu acho que a gente, pelo menos, iria minimizar esses problemas que o quociente eleitoral gera para a gente. Pedro? Eu não conheço a regulação eleitoral, mas acho importante, assim, acho que a colocação de se é reforma política ou se é reparo de distorções é uma denominação bem interessante, né? Muito, muito. Eu acho que a realidade é essa, né? Do que a gente está falando finalmente, né? Qual é o tamanho do apetite, né? Apesar de não conhecer a regulação eleitoral, eu acho que a técnica de estabelecer a forma de representação, ela é difícil, né? Aí, para mim, o mandato de Edilson, né, na verdade, uma indecência, não é uma distorção. Não é? Então, assim, a regra tinha que ser primeiro os valores, depois os detalhes. Assim, os valores, assim, o que é essencial na representação. Né? E numa representação, uma candidatura como a dele não podia ser caçada. Né? Aí eu entro nesse sentido, eu faço um comentário em torno do mérito, e não em torno da técnica, que é complicada. Eu estou até versado um pouco nisso, mas não consigo, né, destrinchar essas regras. Né? Fica parecendo coisa de economista, de que subiu, desceu e tal. Né? Que eu sou, por sinal. Por isso que eu falo tão mal do meu povo. Sobre essa pergunta, né, da América Latina, e aí eu vou confessar o meu bolivarianismo. Estou ligado visceralmente à Venezuela desde 2012. Fui observador internacional da última eleição do presidente Chávez e fui consultor do Banco de Desenvolvimento da Venezuela e sou colaborador permanente do governo da Venezuela. E eu acho que a venezuelização é, na verdade, a direita querendo colocar a pauta da ALCA de volta. Não é? Rebaixar o Mercosul é a volta, não é, da ALCA. Então, existe um grande tema em debate. Independente do nosso grau de identidade com Cristina Kirchner, com tudo que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, no Equador e no Uruguai. No comentário que a Edilson fez, veja que tem um ponto em comum. No Equador, ele enfrentou a dívida e reduziu em 70%, e a consultoria foi, inclusive, de uma brasileira, brilhante brasileira. Né? Mas enfrentou a mídia também. Então, lá é 1/3 para cada um, né? Público, privado e comunitário. Que é um formato muito parecido. A Bolívia enfrentou o gás, mas enfrentou também a mídia. Na Argentina, que o enfrentamento foi à comunicação, não é? É o enfrentamento ao monopólio. Né? O Clarim era único, não é? Diferente da nossa situação, que é um oligopólio, tem as 6 famílias. Né? Mas retirando a Argentina, eles começaram a construir esse percurso com uma reforma política. Não é? E eles, conversando com pessoas, representantes desses países, disseram: enquanto vocês não fizerem de vocês não vão chegar a lugar nenhum. Não é? Então, eu diria que a gente tardiamente vai se alinhar a um movimento, não é, da América Latina no sentido, não é, da reforma política. O papel da mídia, eu acho que todos nós sabemos que sempre é muito importante, mas de uns 2 anos para cá eu estou horrorizado. Assim, né? Eu faço até uma brincadeira dizendo que
quando você se expõe muito à televisão, você adquire uma toxina, né, que ela é uma toxina midiática que ela reduz as cabeças, né? E acho que, infelizmente, elas ocupam um espaço muito grande das mídias sociais. E aí, entendo, né, que é um partido político. Antes, historicamente, uma força auxiliar, hoje com um protagonismo muito maior. E eu não tenho dúvida que, passando, não é, um plebiscito para uma constituinte exclusiva e soberana, um ponto de passagem é a democratização da mídia. Se brincar, é o primeiro. E estamos, apesar dos companheiros que estão conduzindo o projeto de lei de iniciativa popular de democratização da mídia, estarem defendendo uma bandeira fundamental, eles não estão com tanta perna, não é, como o projeto de lei, não é, de reforma política e o projeto do plebiscito tem, mas a gente, eu não diria que está pedindo, mas está querendo também pedir voto para a democratização da mídia. Eu acho que são iniciativas sincrônicas, né, alinhadas. É isso. Então, assim, eu estou impressionado com a capacidade destrutiva da mídia, né? E a gente... Essa é uma batalha que vai levar muito tempo para poder a gente equilibrar, né? Temos, né, isso é decisivo na formação política, né? É isso. É um dos adversários que eu mais temo. Tem mais alguma pergunta? Não, mas eu acho que os debatedores estão com limite de tempo, são 21h20. Então, vamos... Esse debate está muito bom, eu acho que não tem que parar, não. Ele quer fazer uma observação. Gente, eu vim aqui hoje, eu estava viajando, eu passei um tempo dando palestra no sul do país e na Europa, e tive uma grande surpresa, feliz surpresa, de ver a notícia de Pernambuco ontem sobre essa reunião de hoje, esse debate albanismo. E vim daqui sem participar desse projeto. Eu vou dizer aqui para os nossos amigos internautas, principalmente os jovens, é o principal projeto deste país em mais de 100 anos. Por exemplo, desde a proclamação da República, a gente vê muitos candidatos falando aí na eleição, estamos com a eleição às portas. Mais educação, mais saúde, mais segurança, mais transporte. E como é que vem isso? Vai cair do céu, hein? Vai chover transporte aqui? Isso vem do governo. E os nossos governos antigos superaram a estrutura de Estado arcaica. Isso não se realiza nunca. Vemos aí desperdício de verbas, o dinheiro do operário que está saindo desperdiçado nas verbas, na corrupção. Isso é um massacre em cima do nosso povo. A opressão em cima do trabalhador não é só do sistema econômico capitalista, é também do sistema de governo perdulário. Que nós vamos acabar com isso, doutor Pedro. Vocês estão numa luta belíssima, doutor Bruno. Fiquei feliz de ver a OAB retornando, que foi uma entidade que participou da vida do país, na vanguarda, combatendo a ditadura. Eu fazia parte da comissão de direitos humanos. Fui preso 3 vezes e seria preso mais 30 se fosse necessário. Não fui torturado, não vou inventar. A OAB no combate e na redemocratização, eu fiquei estranhando porque que a OAB Nacional, o ano passado, quando eu ia propor a Constituinte, a OAB foi contra, nacional. Eu não entendi. Era um momento de pegar pelo pé.
Vamos fazer sim. A nova Constituinte. Pega na palavra. Inclusive, não entendi, Joaquim Barbosa foi lá também demover nossa presidenta da ideia. Eu já não entendo mais nada no Brasil disso. Mas vai chegar lá, pelo caminho certo, da mobilização popular, que ninguém toma. Não é? É melhor do que sair só da cabeça de um dirigente. Que vem o povo e vai, sabe por quê? Olha, Pedro, Bruno e Pedro, parabéns pela apresentação. Estou aqui felicíssimo. Talvez eu não durma hoje só de ver essa mobilização. Que nós vimos no ano passado, meus amigos internautas. Aquele momento espontâneo, o povo nas ruas, que coisa, um dos momentos mais belos da história do Brasil. E nós fomos sendo conduzidos pelas elites, e de repente o povo nas ruas. Eu queria que Dom Helder tivesse vivo. Ele iria nas manifestações. Eu fui vizinho dele ali na Rua da Fronteira. Ia conversar muito com ele, ainda jovem, não tinha nenhum cabelo branco ainda. E ele me recebia naquela igreja da Fronteira, naquele quartinho ali atrás, e conversava. E eu era nada, um estudante, e ele dava tempo, dava atenção. Naquele momento tenebroso do Padre Henrique. E o povo vai fazer, vocês vão fazer com o povo essa reforma. Aliás, eu não queria que fosse reforma. É fazer uma nova construção, porque reforma, você pega uma roupa velha, usada, faz uma reforma, mas continua sendo uma roupa velha. Eu tiro uma manga, corto, boto um bolso, mudo a cor do botão, mas é uma roupa velha. Nós temos que fazer uma nova construção, vai chegar lá. Começa devagarinho. Na época do antigo MDB, que era um ajuntamento de partidos, eu fazia parte da ala do PCB. E tinha uns radicais que queriam ou tudo ou nada, ir por negociação. Mas tinha umas pessoas mais... Não, olha, se nós não podemos conseguir 100, vamos conseguir 10 para não sair de mão banana. Depois consegue mais 5, mais 10, mais 15 e vai chegando. Daqui a pouco são 100%. E os 100% de uma vez só vem através de revolução. Eu tenho um sistema para o outro. Pronto. Não é verdade? Mas isso que está fazendo é o caminho acertado. Eu fiquei emocionado quando eu vi no jornal. Desculpe, quem não me conhece, eu sou um modesto professor, sou professor da UFPR, de administração, também sou advogado, tenho muito na área de direitos humanos, e na área de política, desde 74, da eleição de Marco Freire, que nós fazemos militância, vários partidos, adiro e do apoio na eleição do Edilson, participou em 2012. Eu dei cerca de 20 palestras aqui no estado, até o certo, eu fui até Petrolina, assim, para candidatos, né? E até no interior, tem muitos candidatos, é uma beleza, é uma diversão, é uma festa. E militantes e tal. E quando eu tocava nesse ponto, agora mesmo, quando eu dei essa palestra na Espanha, o pessoal subiu e aplaudiu de pé. E não foi porque era eu que estava dando a palestra, não, porque meus cabelos não são tão bonitos, né? Nem meus olhos, nem minha barriga mais, não deixa. Eu não sou nenhum atleta, nenhum artista. É o que o povo, eu falei algo que era o que o povo estava querendo e eu não sabia. Porque ninguém se sente mais representado nesse sistema que está aí. É algo novo que vai vir agora com vocês. Por isso que eu venho aqui parabenizar a Albanese. Não sou do pessoal, não sou membro, não sou militante. Vim parabenizá-la por esse projeto que ela está desenvolvendo agora, na campanha dela, belíssimo. Tanto também como parabenizar a OAB e a CNBB, a igreja, o retorno dessa igreja progressista que estava fazendo falta. Até pouco tempo passamos dificuldade aqui com um arcebispo do atraso, né? Atraso. E vai. Você, aos 360 mil assinaturas, vai ser pouco, vai ser rápido. Quando o povo tomar consciência, ele vai lá. E todas as palestras que dei aqui, as pessoas subiam na cadeira.
que querem mudanças reais. Não é apenas mais educação, mais saúde, mais transporte, mais não sei o quê, e que não vem, e que esgota pelo ralo da corrupção, né, dos maus gastos, da falta de planejamento, uma estrutura de Estado não se admite mais hoje coisa como federação. 3 poderes, é uma superconcentração, uma ditadura. Uma ditadura. Tem que mudar isso tudo. Presidente, presidencialismo, século XXI, aldeia global. Precisamos do sistema democrático, que vai vir agora. Porque a eleição, vou encerrar, é apenas a porta de... A gente pensa que democracia é eleição, não é. É a porta de entrada para um sistema democrático. Tá certo, gente? Muito obrigado, meus parabéns a você. Belíssimo o seu trabalho. Eu de vocês, mano. Muito obrigada, Pedro Muniz, pela sua presença aqui, né? Eu agradeço muito pela participação, contribuiu ao debate, né? Com o debate aqui foi realmente brilhante. Eu estou emocionado, inclusive, com a sua presença aqui. Tem mais perguntas, né? Teobaldo e Júlia. Teobaldo. Eu estou questionando sempre, para entender melhor a proposta. Eu gostaria que você falasse sobre a questão das coligações partidárias. Né? Você sabe que hoje as coligações são feitas, em sua maioria, justamente para dar o quociente eleitoral. Então, como é que vai ficar a questão de coligações com essa proposta da OAB? As coligações são para isso e também para ter mais tempo de guia. Né? Júlia? Essa é uma observação que eu acho que a gente não fez assim, e ela é primordial no meu ponto de vista. É que não basta, e que as pessoas atentem para isso, não basta os candidatos. Acho importante, sim, a gente estar visualizando os candidatos, as candidatas, que dizem ser a nova constituinte, mas, assim, mais que isso, é importante as pessoas verem que isso não é da boca para fora, assim, porque, por exemplo, nas nossas candidaturas, a gente não admite esse financiamento de empresas. Então, assim, porque para a gente isso é um debate principiológico e que a gente não abre mão. Então, nada mais coerente do que a gente ser a favor da nova Constituinte. Isso não esbarra, e nem nada do que a gente prega, isso não esbarra no movimento que a gente sempre veio fazendo. Então, para as pessoas se ligarem também nisso, porque tem muita gente aí dizendo que é a favor, mas está sendo financiado por essas empresas, por essas que foram mencionadas, enfim. Então, que o pessoal fique esperto nisso. Boa lembrança, Júlia. Pedro, coligações. Tem mais alguma pergunta? Sim, já tá. Tem mais alguma pergunta? Não, então, eu vou passar a palavra para Pedro, depois para Bruno, depois para Pedro, e ele já responde e faz as considerações finais, ok? Obrigado. Sobre as coligações, houve uma discussão, na verdade, interna, no momento que foi ser elaborado esse projeto de lei. Eu acompanhei à distância, na verdade, a discussão foi lá no Conselho Federal, sobre a possibilidade de coligações nas eleições proporcionais. E, por maioria, se decidiu pela manutenção da possibilidade. Continua realmente nesse projeto possibilitando ainda. Eu, particularmente, sou contra. Eu, particularmente, acho que eleição proporcional não deveria haver coligação, deveria ser um partido isolado, realmente, isso daí. Mas há a previsão do projeto de lei de coligações. Agora, dá uma maior transparência. A questão das eleições primárias é que eu acho fundamental. Todos os filiados a todos os partidos políticos poderão votar para elaborar essa lista pré-ordenada. Então, isso vai dar uma democracia interna, uma organicidade. E eu acho, inclusive, que a tendência, com coligações mais orgânicas como essas, com o tempo haver a fusão de partidos e uma diminuição no número de partidos, para chegar realmente a um número que os partidos ideológicos sejam mantidos. Isso é a intenção de todo mundo. Agora que aquela renda de aluguel se acabe. Eu acho que realmente quem defende a democracia brasileira
acha que realmente o número de partidos é excessivo, e não só excessivo, há um número excessivo de partidos que não são partidos de verdade, né? Então, essa realmente é a grande questão, é o grande problema. Eu não sei se eu consegui responder, mas já faço as considerações agora. Pronto, então só queria, para finalizar, agradecer aqui a oportunidade, agradecer realmente ao Vanise, ao pessoal, pela chance da gente poder aqui debater. É um assunto realmente que eu particularmente gosto muito, é um assunto que me interessa bastante. Então, sempre que tiver uma oportunidade, eu estou à inteira disposição aqui para vir conversar, para dialogar nas redes sociais. Deixa aí meu telefone, deixa aí meu e-mail à disposição para a gente poder, porque eu acho que só assim é que a gente consegue realmente fazer uma democracia mais forte. Então, fico sempre à disposição e agradeço a todos vocês aí, ao internauta, pela atenção, a todos vocês que vieram, se deslocaram até aqui para conversar um pouco mais sobre reforma política. Obrigado. Obrigada, Bruno. Pedro? Eu não tenho muito a agregar com relação a essa indagação das coligações. Confesso que eu não conheço o suficiente e acho que a reforma ela um pouco teria que zerar esse conjunto de regramentos e construir algo radicalmente novo e simples. Então, assim, é uma visão só estratégica sobre o que o que significa uma transformação muito grande, não é? Então, mas é isso. Eu acho que é detalhada demais, é casuística demais, e termina fazendo com que, por maior que seja a vontade de fazer as modificações, a gente termina sempre não tratando do caso. Então, vai sempre estar no parágrafo, no item, né? A gente não termina não tocando no essencial. O essencial é uma candidatura como é disso ser viabilizada. Não é? É o que eu acho. Não é? O essencial é que o tempo seja distribuído não por um arranjo de bastidor. Então, assim, teria um conjunto de regras básicas, depois negociava os detalhes, não é? Mas as regras básicas tinham que comandar o processo, não é? Sob pena de virar um grande processo, Bruno me perdoe, eu vou usar uma palavra, de judicialização da eleição. Não é? A eleição é uma prerrogativa do cidadão, da sociedade, e não do instrumento, né, que está colocado ali e que reflete uma correlação de forças do passado e não com o futuro que se pretende. Para mim é uma alegria, né? Eu repito aqui as palavras de Bruno, estou inteiramente à disposição. Gosto muito de poder compartilhar a forma como está sendo compartilhado aqui esses elementos, e concordo com Pedro Muniz. Eu acho que a gente vive um momento incomum da nossa história. Né? O que a gente vai fazer dessa janela? Né? Não sei, né? Mas a gente vive um momento incomum. E pouca gente está falando, né? Que a gente está bem perto da nova Bretton Woods. Aconteceu em Fortaleza um encontro que aponta na direção da mudança das relações internacionais, né, com a criação, né, do Fundo Monetário dos BRICS, né, e o Banco dos BRICS. Né. Isso muda. Então, assim, temos um cenário econômico em transformação, temos um cenário de relações internacionais em transformação e temos o Brasil sob interrogação. Não é? Então, esses três elementos, e temos uma sociedade que tem a capacidade de enxergar de que é preciso mudança.
Então, como transformar essas coisas em coisas orgânicas da política, né? E rapidamente, né? Sob pena de, né, as forças conservadoras, né, se reagruparem, renegociarem, né, e nos submeter a... Tem uma frase do Che que diz assim, a gente acha que é pequeno porque, né, a gente está de joelho e de cabeça baixa. Né? Eu acho que o plebiscito nos coloca de pé, não é de cabeça erguida. Acho que é uma frase, não é, que para mim, não é, significa o sentido desse momento. Tá? E é isso. Agradeço muito e estou à disposição dessa pauta e de todas as pautas que estejam relacionadas a essa reforma. Tá? Obrigada aos internautas que assistiram a esse debate, né, via internet. Muito obrigada a presença de todos aqui. Acho que a gente teve um ótimo público aqui. A participação também foi muito grande. O interesse do tema, né, demonstra como essa pauta é importante hoje, né, na nossa sociedade. Que as jornadas de junho, elas estão vivíssimas. Né, e por isso nós precisamos garantir, né, esse debate nestas eleições. Ele não vai terminar no dia 5 de outubro. Esse debate ele continua até que nós consigamos fazer, de fato, uma reforma política decente e digna nesse país. Eu gostaria também de registrar a presença que eu esqueci do César Ramos, que também é candidato a deputado estadual nosso do PSOL, estava aqui presente. E também informar sobre os próximos debates, né, do ciclo de debates, será sobre pautas das mulheres. Nós ainda estamos na construção, né, mais afinada do debate, mas vai ficar em torno ali da questão da violência doméstica, obstétrica, o parto humanizado, a questão do aborto, mas nós vamos divulgar tanto o tema mais preciso como a data também do próximo debate. Gostaria muitíssimo de agradecer, né, aos debatedores, Bruno Batista e Pedro Lapa. Vocês foram fantásticos, contribuíram bastante para a boa elaboração dessa proposta que eu acho que nós saímos, a partir de hoje, né, para a disputa mesmo eleitoral, para o debate ainda mais qualificado, né, com a ajuda de todos que participaram, especialmente dos dois debatedores. Foi muito bom, eu estou muito feliz em ter proporcionado, né, a nossa candidatura ter proporcionado esse debate. Né? Então, agradeço a todos, uma boa noite. Obrigada em nome do pessoal. Agora nós vamos nos confraternizar, né? Por favor, não saia, que nós vamos nos confraternizar agora lá no Quintal 50.